mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, aleluia, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Mas quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu sei, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, sim, 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 valeu, 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 Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Canta você. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Mas quando o grande dia, mas quando o grande dia chegar, quando o grande dia
chegar, eu sei. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Valeu, 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 valeu. Oh. Aleluia. Eu gostaria de pedir os pastores que estão desse lado de cá, ó, aqui da reta do pastor Marco aqui, ó, para trás, que viesse para esse outro lado da frente aqui, para ficar perto do nosso presidente. Para ficar mais perto. Aleluia. Amém. Ficarmos mais juntos. Aleluia. Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Jesus. Tá. Ó, quem não quiser ficar no sol, aí pode trazer o banco para cá, ó. Pode encostar aqui no outro banco aqui, ó. Pode encostar aqui no outro banco. Isso. Pode trazer a cadeira para cá. Deixa aquele corredor de lá para cá. Aí, ó, que aí ninguém fica no sol. Aí os de trás aí, vem para frente, por favor. O princípio de obediência, Senhor né? Jesus. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Aí o som de chutar tá bom agora. Aleluia. Aí, ó, pode ocupar aí atrás do rapaz. Amém? Que aí vocês ficam mais posicionados. Concorda, meu presidente? Hã? Agora peço os músicos bem baixinho, por favor. Missionário Genésio, missionária. Aqui, ó, senta aqui, ó, para nós. Obedeceu. Vem, Maria Helena. Todo mundo aqui. Não tem sol, não. Está longe do sol aqui. Está longe do sol. Se for o caso, eu vou mandar tirar essas cadeiras tudo daí de trás. Só para vocês me obedecerem. Faça prender a cadeira, vai. Passa para frente. Para passar para frente. É princípio de obediência, irmãos. Se vocês não obedecer, quem vai obedecer? Amém? Fica para frente ali. Obrigado. Senão eu vou ter que tirar as cadeiras daqui. Aí fica mais feio para a galera. Aleluia. Bate palma para Jesus, irmãos. Eu quero passar a palavra agora para o nosso presidente. Quero que todos se coloquem de pé, em nome de Jesus, para recebermos o nosso presidente mundial da Convenção da CONAI, apóstolo Hélio de Araújo Júnior. Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças a Deus por estarmos aqui reunidos nessa primeira sessão da nossa Assembleia Geral da Convenção Mundial CONAI, na cidade, Senhor, de Planaltina de Goiás, nesta data para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor possa se apoderar de nós, guiar nossos destinos, nossa direção, cada decisão, cada debate seja aqui proveitoso para a glória do Teu reino. Assim nós te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa sentar, queridos, em nome de Jesus. Amados, paz e graça a todos. Nós vamos começar a nossa pauta de hoje. Para quem está vindo a primeira vez, esse agora é o coração da nossa convenção. Tudo que pulsa, tudo que nós fazemos ao longo do ano inteiro é decidido aqui. Quer dizer,
todos os destinos da convenção para o ano de 2020, 21, 22 e assim sucessivamente, são projetados a partir desta Assembleia Geral. Cada um dos senhores e senhoras que são membros filiados à Convenção CONAI, que compõem essa magna Assembleia, tem poderes de voto e de veto. Quer dizer, vocês podem aprovar ou não aprovar qualquer que sejam as proposições, as propostas apresentadas por essa diretoria e por essa mesa diretora. O único momento que vocês podem interferir em qualquer coisa da convenção é agora. Agora é como se a porta ficasse aberta. E tudo que nós temos para decidir, segundo o regimento, o estatuto da nossa convenção, pode ser tratado, discutido aqui. E vocês têm o poder de aprovar ou não toda e qualquer decisão apresentada por essa Assembleia Geral. Vocês que são obreiros da convenção, que estão em dias com as suas anuidades, que são filiados à Convenção CONAI, a partir desse momento tem direito a voz e a voto nessa Assembleia Geral para decisão, aprovação ou não de qualquer proposta, moção ou projetos de mudança estatutária. A Assembleia Geral é aqui. Significa dizer que vocês são os deputados da convenção agora. Tudo que vocês aprovarem, eu, como presidente mundial da convenção, eu não tenho o poder de criar nada na convenção. Eu tenho o dever de fazer ao longo do próximo ano, fazer cumprir tudo que vocês decidiram aqui nesse plenário. Essa é a minha missão. Essa é a missão de um presidente. Mas a hora de decidir, concordar, discordar é agora. Acabou aqui, perdeu, o que for aprovado, nem mesmo eu posso alterar. Por quê? Porque a Assembleia Geral ela é soberana sobre a minha presidência. Amém, queridos? Está claro isso para vocês? Então, isso que vocês vão votar agora, tudo que nós apresentamos aqui, é de muita responsabilidade da parte de cada um de vocês. É isso aqui que é uma convenção. O que aconteceu ontem à noite é a abertura da convenção, o que aconteceu hoje de manhã é o alimento da convenção, e agora é exatamente o coração da convenção pulsando, tá bom? Eu queria pedir os músicos agora que estão liberados aí dos seus instrumentos, para que a gente possa só ouvir a voz da plenária. Eu queria agora começar a nomear o comitê de contagem, pessoas que vão contar os membros que estão presentes aqui. Significa dizer o quê? Que a partir do momento que você for contado aqui, você não pode mais sair do plenário, porque isso compõe o quórum. Então, às vezes, uma matéria pode empatar. E aí, quando nós contarmos aqui, se alguém tiver saído, ou vai criar problema na contagem, ou pode acabar aprovando uma coisa por um voto, porque as votações aqui são simples. Amém, queridos? Então, eu queria nomear 2 voluntários aí, um para contar, aliás, 3 voluntários, um para contar aqui até a terceira fileira, outro para contar desse lado esquerdo, e o outro para contar das outras fileiras no final e me dar o quórum aqui para o nosso vice-presidente. Então, quem é voluntário aí para nos ajudar nessa contagem? Então tá, o apóstolo Sileno vai contar a partir daqui do pastor Ricardo, para cá é o seu quórum. Pastor Luciano até o pastor Tiago é o seu quórum, tá? Pastor Tiago, levanta a mão. Não, o seu é daqui, isso. Pastor Tiago, levanta a mão. E o bispo Paulo vai contar do pastor Tiago para trás para mim, por favor. Isso. Aí pode trazer a informação aqui para nós. Eu tenho 24 contigo. Hã? Conta todo mundo. Obrigado, Varô. Completamente despreparado. Peça uma folha sua aí. Não, tá bom. Eu vou chamar mais alguém. Obrigado. Obrigado. Eu quero convidar para compor a mesa aqui conosco hoje, nessa primeira sessão. Está aqui ao meu lado o diretor de Assuntos Internacionais da Convenção, o pastor Pedro Laurindo. Mas, por ordem do Eterno, apenas agora Laurindo, pastor Laurindo. Amém? Quero convidar também aqui para compor essa mesa, para nos ladear e nos dar essa honra,
a Bispa Sirlene, de Minas Gerais. Vamos recebê-la com a força salva de palmas, em nome de Jesus. Presidente da Convenção do Estado de Minas. Quero convidar aqui também para compor a mesa a nossa querida apóstola Jaqueline, diretora nacional da intercessão da nossa convenção. Vamos recebê-la com a força salva de palmas. Composta a mesa, nós vamos qualificar o quórum. Quantos? 28 do Paulo. 23 do Apóstolo Sileno. 24, que o Tícia não queria falar, né? 24. O Luciano? Você contou com você, Paulinho? Você contou com o senhor, bispo? Então, aí, 20 aqui, 8, 12, 17, 6, 7. O quórum dessa tarde é de 77 votantes. Apesar que acabou de chegar ali a apóstola Gleick, então passa a ser 78 votantes. A primeira moção que nós vamos apresentar, primeira proposta que nós vamos apresentar, todos os pastores presidentes receberam esse calendário, sim ou não? Todos os pastores presidentes? Pastor presidente do ministério recebeu esse calendário, não? Então pega aqui comigo, Abel, por favor. Vou passar aqui. Pode pegar esse para o Abel lá para mim. Passa isso aqui para ele aqui também. Toma, apóstolo Helena, isso aqui. Alguém está faltando? O pastor Marco Aurélio recebeu? Todos recebeu? Alian? Já eu passo para o senhor, tá, pastor? Ô, Sileno, passa esse por enquanto para o Leandro, o seu. Cadê o seu que eu te dei? Ah, pô. Pode passar para o Leão. Já vai chegar mais. Hã? Tá bom. Faz um favor para mim, Antônio. Sabe onde que é a sala que pegou o crachá? Vê com o Guilherme se já tem mais prontos lá. E desce para mim, por favor. Você trouxe aí, Gleick? Não, era só crachá. Calendário. Não, eu quero calendário. Isso, Olha, eu vou ser bem breve aqui para a gente não se demorar muito, tá? Esse calendário... tá chegando mais 3 ali. Vamos receber aí, queridos. Os pastores estão chegando. Onde elas sentarem, o líder de contagem já inclui ela na contagem sua, tá? Acaba de chegar... Eu vou pedir à apóstola Jaqueline que as apresente, porque ela tem mais intimidade e as conhece melhor. Amém, glória a Deus. Então, está aí a pastora Márcia, ela é presidente do Ministério Curadas para Curar, de Goiânia, a profeta, missionária Suriano, Márcia Suriano, e a Dora também. Sejam bem-vindas, queridas. Queridos, atenção. A partir de agora, toda e qualquer manifestação nesse plenário deve se dirigir apenas ao presidente da mesa. Se dirigindo, fazendo da seguinte maneira: levante a sua mão, diga o seu nome e diga questão de ordem, senhor presidente, para que seja franqueada a você a palavra, ok? Não sai falando assim aleatoriamente, não. Para se dirigir agora nessa plenária, você precisa se apresentar, dizer o seu nome, porque isso vai compor a nossa ata geral, e só se pode manifestar por questão de ordem. Amém ou não amém? Isso são as regras parlamentares para que tenha ordem e decência na nossa Assembleia Geral. E quando qualquer um quiser se manifestar, falar nesse plenário, deve se dirigir àquele púlpito para defender teses, assuntos, temas do seu interesse, ou negar também assuntos e pautas que não são do seu interesse. Amém ou não amém? Está claro isso? Então, essa presidência vem apresentar aos senhores e senhoras nessa tarde o nosso calendário 2020. Veja que o nosso calendário evoluiu bastante do último ano para cá. Hoje ele é uma espécie de uma agenda, um calendário que você vai poder levar para acompanhar todas as atividades oficiais da Convenção Mundial e da Convenção Nacional. Esse calendário deve ser observado por cada presidente estadual no que tange aos eventos oficiais da Convenção e o que tange a questão de novas programações que você queira promover no seu estado. Então, é claro que cada presidente estadual pode organizar seus programas de atividades lá,
E esse programa aqui vai te auxiliar bastante, esse calendário, para você seguir essa programação aí. E eu quero aqui aproveitar esse momento para explicar o calendário. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente procurou fazer esse calendário com muito, muito carinho. Alguns nomes não estão aqui, ou foto, ou contato, porque a gente pediu inúmeras vezes e nem todo mundo mandou contato, e isso dificultou para a gente. As datas que estão aqui foram as datas que os próprios presidentes nos encaminharam para as convenções estaduais, municipais e nacionais dos outros países. Então, eu vou seguir aqui transcrevendo o calendário. Vocês vão observar aqui, nessa capa inicial, nós temos aí as regiões do Brasil separadas de forma diferente. Geralmente, nós temos só a região norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, etc. Nessa aqui, vocês vão ver que tem mais regiões. Por quê? Há um planejamento da nossa Convenção Mundial e da Nacional de criar as regionais da Convenção. Essas regionais significam o quê? Que nós queremos dar autonomia ainda maior aos presidentes regionais para que eles possam desenvolver ações nas suas regiões de forma mais autônoma, mais independente, promovendo ações, programações, etc, etc e tal. Esse é um planejamento que nós estamos fazendo e que será uma próxima pauta da reunião, mas eu já quero apresentar para vocês, ver como é que ficará a divisão geográfica da nossa convenção a partir de adiante. Porque, vejam bem vocês, até hoje, eu tenho presidido a convenção nacional como que meio que uma grande zona convenção regional. No começo, isso era fácil, ou possível, vamos dizer assim, porque eu conseguia fazer isso. Hoje, é humanamente impossível visitar as igrejas nos estados. Às vezes, o máximo que a gente já consegue é visitar as convenções estaduais em cada estado, e dificilmente a gente consegue ter contato com a igreja local lá. Hoje, nós conseguimos em Deus um grande milagre, porque hoje a convenção cresce sozinha. Porque enquanto nós estamos aqui, existem outros pastores lá conversando com outros pastores e filiando outras igrejas lá nos seus estados. E independentemente de nós, a convenção vai crescendo. Existem igrejas que já chegaram na convenção, o pastor Eduardo começou a presidir a convenção em Alagoas, desde o ano passado, já chegaram 5 ou 4 igrejas lá. 7, chegaram 7 novas igrejas que eu não as conheço, nunca tive a oportunidade, nem mesmo de falar com os pastores. O que é normal, que a gente um dia chegaria a esse patamar. Como também, agora no Amazonas, o pastor Renato começou a fazer um trabalho no Amazonas, só agora o mês de outubro e novembro, nós recebemos 30 igrejas no Amazonas, em que eu não conheço nenhuma delas, e não tive chance de falar com nenhum dos líderes lá ainda, porque é tradicional, é natural que a convenção vá crescendo sozinha, né? Alguém ontem me procurou dizendo que já está abrindo uma igreja no Paraná. Se não me engano, o pastor Fabrício foi? Mas o pastor Fabrício já está abrindo uma igreja no Paraná. Igreja essa que estado esse que nós não tínhamos igreja ainda afiliada, exceto uma congregação do bispo Jonas, apóstolo Jonas, do Amapá, que também abriu uma igreja por obra de Deus lá no estado do Paraná. Então a convenção vai crescendo. Criar essas regionais é dar o quê? É dar qualidade. Eu me lembro que, há uns 3 anos atrás, eu disse aos pastores da convenção e disse o seguinte: nós não queremos crescer mais. E eu lembro que, na época, causou estranheza dos pastores dizer: mas como que o senhor não quer que a gente cresce mais? Eu falei: eu não quero que vocês se dediquem a fazer crescer, porque o crescimento já é natural. E aí acontece conosco o que acontece nos negócios, o que acontece no mundo corporativo, que é o quê? Quando você cresce demais e não aumenta a sua capacidade de logística, de atendimento, o que acontece? A qualidade do atendimento cai, e quando a qualidade do atendimento cai, aí começam a vir as críticas. Uma pessoa vai elogiar a gente no máximo 2 vezes, mas uma pessoa mal atendida por nós, ela falará mal de nós no mínimo 10 vezes. Então, quando a gente filia uma igreja lá no estado,
e amanhã não dá mais atenção para a igreja, aquele pastor sai da convenção sem nem a gente saber, filia-se em outra convenção e já se filia falando mal da gente. Ó, eu estava na convenção Conai lá, ninguém dá atenção para mim, não mandaram meus documentos, né? O pastor veio aqui só um dia, não voltou mais, acabou. E esse tem sido o nosso diferencial para crescer, porque a gente tem procurado sempre dar atenção. E se a gente tivesse o mapa, eu comprei um mapa do Brasil, há uns 40 dias atrás, quando eu fui ao Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu abri aquele mapão na minha sala, e eu comecei a mapear os estados, e eu fui mapear os municípios que nós estamos, e a gente se acha grande. Quando eu comecei a mapear os municípios, e aí eu estava olhando para o Elcio Couto é presidente da região norte. Meu irmão, do Amapá até Rio Branco, no Acre, meu irmão, é uma semana de viagem. Eu fui ao Nordeste agora para cumprir uma agenda de 40 dias lá, e eu viajei entre Paraíba, Sergipe, Bahia, Alagoas e tal. Mesmo que você olhe no mapa, os estados estejam pertinho ali, para você sair de Sergipe para ir para Alagoas, é uma noite toda dentro do ônibus. Todinha viajando. Aí você terminar, vai voltar para Paraíba. É mais uma noite e mais um pouquinho da manhã. Então, se a gente não dividisse as regiões, por exemplo, o Nordeste ficaram com 3 regiões administrativas. Significa dizer que aquele regional que a gente imaginava do Nordeste, não haverá mais um Nordestão. Haverá 3 regionais no Nordeste. Porque se você imagina a Bahia, um presidente da regional que tenha só a Bahia para ele dar assistência, já é um mundo, né? É o caso da Bispa Selma, a Bispa Sirlene. A Bispa Sirlene é presidente da nossa convenção no estado de Minas Gerais. Só o estado de Minas tem 836 municípios. 800. Quer dizer que se ela visitasse uma cidade por dia, ela gastaria 3 anos para visitar todo o estado. Você entende o que eu... E aí o presidente da região sudeste, ele teria Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e o Espírito Santo. Aí se você pensa em São Paulo, são 300 e tantos municípios. O estado de Goiás são 286 municípios. Então, tudo isso fez a gente criar um novo mapa administrativo para a convenção. Então, a primeira pauta que eu quero trazer para os irmãos aqui, para a nossa plenária, é ver quantos aprovam essa nova formatação da distribuição das regionais, da distribuição da nossa convenção por todo o Brasil. Aqueles que quiserem se manifestar contra ou favor, o microfone da plenária está aberto. Abre-se prazo de 3 minutos para debate. Não havendo debate, nós encerramos os debates e passamos para a aprovação. Aqueles que são contrários à aprovação dessa nova distribuição geográfica da nossa convenção, aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Vamos receber essa nova aprovação com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Amém? Aqui logo depois nós temos aí uma pequena fala minha e uma pequeniníssima fala do apóstolo Clemilson. E temos aí logo depois a apresentação do projeto Família Real. O projeto Família Real da convenção, esse ano agora, amanhã, nós vamos eleger um casal, nacionalmente e outro mundial, que vai cuidar do projeto Família Real. A executiva mundial vai transicionar esse casal, quer dizer, vai treinar, vai capacitar, vai levá-los para a nacional e vai treinar no projeto Família Real. O que é o projeto Família Real? É uma ideia, dentro do contexto da visão do reino, de transformar cada família, num grupo, num ponto do céu. Quer dizer, a sua casa será parte do céu. Quer dizer, a sua casa não será mais casa, mas a sua casa será céu. E a ideia nesse projeto é criar a cultura do reino a partir da família. Não é um projeto para tratar casais, é um projeto para trazer a visão do reino para dentro da
família. E ampliando isso, transformando cada família, cada lar, cada céu, num lugar de ganhar almas para a glória de Jesus. Porque dentro da administração da família real, tem a transformação da visão para a família se tornar um agente de salvação. Quer dizer, alguém, uma família que é uma família evangelística, uma família missionária, que ganha almas para Jesus. Isso será detalhado mais adiante, nesse treinamento que será passado para os presidentes do Projeto Família Real. Amém, queridos? E aí segue o calendário, que eu não vou me ater muito por detalhes. Aqui já está previstas as convenções estaduais, municipais, daqueles que marcaram. Eu quero apenas detalhar um ponto aqui que é muito importante, que o ano passado, pela nossa correria das assembleias, não foi falado. Mas eu quero parabenizar aqui o Estado de Alagoas, e quero pedir uma forte salva de palmas para Alagoas. E também uma forte salva de palmas para o Estado de Goiás, louvado seja Deus. Porque foram os únicos estados que tiveram interesse em saber o que era o projeto Encontro dos Nobres, que já estava previsto no calendário anterior. Mas a falha não é de vocês, foi minha, porque na última assembleia eu não consegui ter esse tempo para explicar. Qual é a ideia do Encontro dos Nobres? Cada presidente nos estados e nos municípios tem total liberdade de marcar as suas assembleias, suas reuniões, as suas assembleias extraordinárias, etc. Só que em alguns estados acontece assim, às vezes o presidente não tem essa cultura de fazer o encontro. Então nós colocamos no calendário, então é oficial, a cada 2 meses, na segunda-feira do mês, cada presidente estadual deve promover o Encontro dos Nobres, que é a oportunidade que o presidente estadual vai ter de ministrar para os presidentes de ministérios do seu estado. É como, por exemplo, o apóstolo Duque sabe, e os obreiros lá da estadual vão saber, que toda segunda-feira, por exemplo, no dia 13 de janeiro, vai ter o Encontro dos Nobres lá no Rio de Janeiro, e todos os presidentes já estão sabendo, porque já está previsto o ano todo no calendário, amém, queridos? Então, esse Encontro dos Nobres é o nosso encontro. Quem são os nobres? Quem são os nobres? Quem são os nobres? Nós. Todos nós, pastores presidentes, amém ou não? Então, nós somos os nobres, e tanto homem quanto mulher, que vão participar desse Encontro dos Nobres, que é a nossa reunião geral, ok? Então, vamos lá. Aí nós marcamos aqui os eventos que já são tradicionais da convenção. O acampamento da Conai Jovem, que acontece no Carnaval, já é previsto no calendário, já é como se fosse a nossa convenção, é cláusula pétrea, já está definido no calendário, para que todos nós possamos organizar. Cada estado ainda está, por enquanto ainda, só o Centro-Oeste tem se levantado e tem promovido como o Congresso Nacional dos Jovens, né, que tem acontecido, e a nossa ideia é que a partir dos próximos anos, já se possível a partir de agora desse carnaval, nós já conseguíssemos promover pelo menos os regionais em cada região. Mas eu não vou debater isso aqui, isso fica depois em assuntos particulares com cada grupo, para evitar debates desnecessários. Mas o da Nacional já vai acontecer de qualquer forma lá no Centro-Oeste, tá bem, queridos? Amém? E aí nós colocamos algumas datas que nós julgamos importantes no calendário, como, por exemplo, o dia 1º de fevereiro é o dia do avivamento da Rua Azusa. Quem conhece a história do avivamento, sabe que no dia 1º de fevereiro foi marcado um encontro de oração na casa da nossa irmã lá nos Estados Unidos, se não me engano, na Filadélfia, e onde homens brancos e negros, mulheres e homens, começaram a orar ao Senhor, e desceu o batismo com o Espírito Santo lá nos Estados Unidos, para a glória de Jesus o Senhor, e que causou o grande avivamento dos anos 40 para cá, para a glória de Jesus. Amém? E isso só foi possível porque homens brancos e negros, mulheres e homens, se reuniram no mesmo lugar para adorar o Senhor. Amém? E aqui estão as convenções estaduais, segue aí as convenções dos estados. Temos aí alguns versículos. Uma data também que nós colocamos aqui no calendário, no dia 10, mês de maio, dia 14, que se comemora a criação do Estado de Israel. Já está previsto no nosso calendário, dia 14 de maio. Se você puder fazer uma celebração na sua igreja, um culto festivo, para celebrar a criação e independência do Estado de Israel.
Não, isso aí ficou, a princípio, isso aqui ficou só para lembrar a data. Se os presidentes estaduais quiserem fazer um encontro de avivamento para celebrar essa data, é muito importante, amém? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no mês de janeiro. O mês de janeiro está proposto aqui no calendário para que cada estado ou regional promova as 24 horas com Deus. Qual é a ideia das 24 horas com Deus? É um culto que deve começar na sexta-feira, às 9 da noite, e vai terminar no sábado, às 9 da noite. A ideia desse grande vigilhão é um encontro entre as igrejas, em que a gente passe 24 horas com Deus, celebrando, juntos, buscando, sendo ministrados, para a glória do Senhor Jesus, amém? Então, os estados que tiverem interesse, pode me pedir orientação, como fazer, como promover, e nós vamos estar ajudando vocês a montarem lá nos seus estados, tá ok, queridos? Então, vamos pular e voltar para maio aqui. Aí nós colocamos aqui, olha, eu quero pedir permissão a vocês, nós colocamos uma data mais oficial. Eu tenho visto no grupo da convenção, alguns mandando, Feliz Dia do Pastor, seguindo o calendário batista. Aí o outro, na outra semana, manda, Feliz Dia do Pastor, seguindo o calendário assembleano. Um segue o calendário das editoras batistas e outro segue o calendário das editoras assembleanas. Então, nós meio que oficializamos aqui um calendário só, que é o que é mais celebrado, que se torna mais oficial, que se tornou o segundo domingo de junho, que no nosso caso aqui está 14 de junho, é o dia do pastor. Amém? Agora, é claro que ninguém é obrigado a celebrar se você tem um pensamento diferente sobre esse calendário. Apenas a gente oficializou para dizer, qual é a data da convenção? É essa. É a data que nós oficializamos a celebração do dia do pastor, fazer o culto para o pastor, homenagear o pastor e etc. e tal. Ok? Tem uma data que ficou aqui, mas foi erro do nosso digitador. Essa aqui vocês não comemoram, não, né? Ficou lá, acho que ele esqueceu de deletar. Ficou a data de 24 de junho, o dia de São João. Essa vocês não precisam comemorar, não, tá? Pode deixar. É feriado, tá bom? Pode já riscar aí do seu calendário, tá bom? Risca já aí para evitar. Você vê, e olha que a gente pediu umas 20 pessoas para corrigir isso aqui, né? E passou batido. Olha, nós propusemos aqui um projeto de oração, de jejum, de 21 dias de Daniel. Eu vejo as igrejas fazendo jejum de Daniel, etc, etc e tal. É claro que o pastor continua tendo autonomia para fazer o dia e a hora que você quiser, nós não estamos interferindo nisso. O que nós fizemos? Apenas oficializamos. Porque se tiver 2, 3, 4, 10 igrejas que quiser fazer no mesmo período, nós vamos estar aliançados num só propósito. Então, nós propusemos aqui no mês de julho, começar o jejum de Daniel no dia 1º de junho, e começa o jejum de Daniel, e vai terminar no dia 21 de junho, está marcado no seu calendário. É um propósito que cada igreja pode adotar ou não, isso você está livre. Nós apenas propusemos aqui como ideia de proposta. Amém, queridos? Está explicado isso aí? No mês de agosto só segue as convenções que nós vamos ter no Rio de Janeiro e a convenção de Niterói. Setembro, nós colocamos aqui já no calendário Setembro Amarelo, e nós pedimos os pastores, aí nós começamos aqui uma rede de intercessão, isso é para a apóstola Jaqueline, contra a questão da saúde, em favor da saúde da alma, né, para curar a alma dos líderes, e por isso no Setembro Amarelo nós estaremos aí intercedendo durante todo o mês pelos nossos pastores, membros, irmãos, para que esse mal não nos alcance, amém? E aqui no dia 1º de outubro começa o Outubro Rosa, está aqui no nosso calendário o Outubro Rosinha, todo rosinha aí para vocês. E aí no dia 1º começa o projeto de intercessão em favor pela saúde e pelo favor das mulheres da nossa convenção e as nossas mulheres, amém? Ok? Aí depois nós vamos ter lá novembro, está aqui o calendário também, no mês de novembro, que é o Novembro Azul, e nós também faremos a mesma intercessão pelos varões. No mês de dezembro ela fica praticamente branca, mas nós ressaltamos apenas aí o dia da Bíblia, para que cada igreja também possa celebrar o culto em comemoração ao dia da Bíblia. Aqui vai seguir 2 páginas ou 3, com as fotos e contatos dos líderes da convenção em cada estado, região ou país. Se o seu nome faltou aqui,
é porque você não me mandou. Tá certo? E se me mandou, aí você vai me perdoar, nós vamos fazer um adendo no seu para te entregar, para não faltar você aí, tá bom? Aqui, ó, ficaram a tabela de renovação das credenciais, oficial, para que ninguém fique sem saber, né, os contatos aí, alguma galeria de fotos dos eventos principais da convenção, e segue aqui um plano de leitura da Bíblia, para você ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Está aqui no calendário também. E aqui no final, nós vamos ter aqui uma homenagem a Israel, na pessoa do nosso presidente Pedro Laurino, que nós colocamos aqui na página, aqui, nossa diretoria de assuntos internacionais, e, por fim, as bandeiras dos países que nós estamos presentes. E aqui, no final, nós temos aqui as logos de todas as convenções estaduais, mais a nossa visão e a nossa missão. Eu costumo dizer que uma visão vive sem uma igreja, mas uma igreja não vive sem uma visão. E nós precisamos ter visão como propósito. Então, quando você quiser saber explicar, como é que eu explico a CONAI? É só você entender a visão e a nossa missão, que está bem detalhada aí, para que vocês possam ler. Algum questionamento, alguma pergunta a respeito do calendário? Vocês estão livres para fazer agora. Hã? Ah, tá, ele trocou a página. Alguma coisa, apóstolo Luiz? Ficou? Pois não. Amém. Ok. Obrigado. Amém, obrigado. Nós só entregamos o calendário para os pastores presidentes, porque ainda estamos em confecção. A gente tentou por tudo imprimir antes, mas é um trabalho muito minucioso. Dá muito trabalho montar isso, imprimir. As impressoras estão morrendo, estão falindo. Mas quem quiser ter um calendário desse, depois se dirige à secretaria lá. A gente só pediria a você, se você puder deixar uma pequena oferta de R$ 2, R$ 3 para ajudar a comprar o papel, você pode levar seu calendário à vontade. Aos pastores presidentes está sendo distribuído gratuitamente, mas se alguém tem interesse, gosta, nós temos aqui alguns, você pode levar também com você, para você acompanhar as atividades da convenção. Só faltou a questão de ordem, senhor. De pé, senhor. Essa será uma próxima pauta para a Assembleia de amanhã. Amém? De nada. Alguma colocação mais sobre o calendário? Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Amém? Então, quantos aprovam esse calendário? Shalom a todos, amados e amadas. Né? Eu queria só saber a respeito do reino
aqui do casal, família real. É que o amado disse que será composto de um casal, né, mais outros, né, um nacional e internacional. Qual vai ser o processo para se materializar essa forma? Né? Então, no momento oportuno, eu queria só sugerir de que não, vamos dizer assim, que, enfim, que não possa ser um casal que se casou ontem, um casal que se casou há 5 anos ou 6 anos atrás. Eu acho que tem que ser mais ou menos alguém mais maduro que possa ser como exemplo nessa caminhada. Era isso. E outra coisa importante também, que não foi mencionada e que nós estamos trabalhando em cima disso, inclusive alguns dos amados já nos se comunicaram a respeito da nossa ida à Terra Santa, né, que eu pensei que tivesse constado aqui, conforme o presidente falou, que seria mais ou menos no mês de outubro, né? Então, seria favorável, não sei como é que a gente poderia vir, para que a gente já pudesse estar materializando isso. É importante estar no nosso calendário, apesar de ser uma assembleia extraordinária que nós vamos realizar na Terra Santa. Ainda o significado é muito mais ainda, né? Porque é uma ação extraordinária. E lá vamos trabalhar para que seja implantado, nessa época, a CONAI Israel. Né? Obrigado, presidente. Amém. Só falar sobre isso. Sobre o que o pastor... É que, pela ordem, é que eu não compreendi direito a questão do casal ter menos de 5 anos. O porquê não? Você vai ser um referencial. E o jovem, o casal jovem, né? O casal jovem, com certeza, ele vai se espelhar em você. Né? Por exemplo, o ano que vem nós vamos completar 40 anos de casados. Né? Não é fácil. Então, nós somos um referencial, nós somos um espelho. Assim, então, nós passamos por muita dificuldade que, no momento oportuno, se for os convidados para aconselhar ou algo nesse sentido, então, a pessoa que vai estar diante de nós, né, ele vai se sentir, vamos dizer assim, as nossas colocações vão ter respaldo no nosso tempo de casado. Não é fácil você morar debaixo do mesmo teto, amados, não é fácil. Mas só a graça do eterno Israel é que nos sustenta. Então, é Ele o nosso sustentáculo, é Ele o nosso referencial maior, é Ele. Ele é o nosso referencial maior, né? E, sim, no tempo de casado, correto. Tá? Então, eu acho que não pode ser um novato. Inclusive, a palavra diz o seguinte, eu acho que o diácono pode ser um novato, para que ele não venha se submeter, né? Mas então, é nesse sentido que nós devemos também tratar, que é uma coisa bíblica, né? Isso é uma palavra bíblica. Obrigado, amado. Obrigado, vice-presidente. Só fazendo menção, eu quero pedir ao plenário que já está previsto no Estatuto da Convenção alguns critérios para ocupar cargos e funções nas diretorias da Convenção. É que eles já vão ser observados, né? E, além desse, a plenária aprovar, para que a mesa diretora, até amanhã, apresente alguns critérios mais que julgar necessário para a eleição do casal que representará a família real. Se a plenária assim concordar, permaneça como está. Então, está autorizada a mesa criar os critérios para que possa apresentar amanhã a plenária na hora da eleição e votação. Amém, queridos? Quanto à questão da data para a Terra Santa, houve alguns desencontros de comunicação entre o pastor Laurindo, até porque ele estava na Terra Santa, mas nós vamos definir uma data daqui para amanhã e já torna-se oficial no calendário para que a gente possa definir também qual seria a data mais oportuna, mais barata, mais econômica, que nós pudéssemos, então, estar nos dirigindo ali até a Terra Santa. Então, até o final dessa convenção, a gente já teremos uma data definida para a extraordinária que acontecerá em Jerusalém. Amém, queridos? Amém? Todos concordam assim? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Outra coisa,
Nós temos pensado, essa diretoria, olha, desde que eu assumi a CONAI, eu assumi uma convenção com poucas possibilidades. Os irmãos sabem disso. Quando você constrói uma entidade, uma instituição que tem receita própria, que tem recursos próprios, etc., etc., é muito tranquilo você desenvolver. Tudo que nós fizemos até hoje foi em cima de um grão de mostarda. Nós não tínhamos nada e do nada nós plantamos tudo que tínhamos. E com muito cuidado nós estamos cuidando dessa planta e quando ela dá um frutozinho, aí a gente tem que decidir, ou a gente come o fruto, ou a gente planta de novo. Aí, quando aquela segunda plantinha dá outro fruto e a outra dá, a gente decide. Ou agora a gente come de novo, ou a gente planta de novo. E eu creio piamente que nós só conseguimos chegar até aqui, porque até hoje ninguém tem comido do fruto. Até hoje, todos nós temos apenas plantado. Nós temos uma querida pastora que está aqui conosco, não sei se ela está aqui agora, a cantora pastora Floresmar. Não sei se ela está aqui. E no dia que ela veio para convidar, falou que queria vir na convenção, ela falou, tá, apóstolo, mas o senhor me convidou para cantar lá, e eu vou cantar lá, o senhor vai me dar uma oportunidade, ainda vou pagar a inscrição. Eu falei, vai, a inscrição e a passagem também. Isso se a senhora quiser cantar lá, se a senhora não quiser, a senhora pode ficar aí. Por quê? Porque todos nós estamos plantando. Para um dia, quando essa mostarda crescer, aí todos nós comeremos juntos, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, por isso que é tão desafiador, porque nós começamos do nada. E é muito desafiador você estar debaixo do pé daquilo que você plantou, e quando ela dá o primeiro fruto, tudo que você quer é comer. Só que ainda não é tempo de comer. Ou você come, ou você planta. Porque você tem plena certeza que uma árvore só não é o suficiente. Então, quando nós chegamos aqui hoje, e quem esteve nas outras convenções anteriores, e você vê uma plenária de votação com mais de 80 pessoas agora, eu vou falar para você. É um negócio que assusta a gente. De um ano para cá. E só não tem mais... Porque a gente foi um pouco mais rigoroso dessa vez. Porque se a gente fosse do jeito que a gente sempre era antes, tinha 300 aqui. Só que nós não temos capacidade, aí nós temos que ter humildade de entender que hoje ainda nós não temos capacidade de ter mais do que nós já temos aqui. Para que nós não percamos na qualidade do todo, do atendimento, da atenção, do amor. Porque quem está acostumado com muito amor, não quer só um abraço. Quem se acostumou a vir para a convenção e receber 20, 30 abraços meu, se amanhã receber só um, vai dizer, o apóstolo Hélio está mudado, subiu para a cabeça. Só que não subiu, porque antes era só 20, 20 era fácil abraçar. Agora abraçar 230 vezes, são muitos abraços. São 6.000 abraços. Então é muito mais desafiador a cada dia. Então eu peço a vocês que são antigos na convenção, abracem, amem, recepcionem, mais do que eu. Levem para os novos aquilo que um dia vocês receberam dessa mesa diretora. Leve para eles aquilo que um dia vocês escolheram de nós. Para que nunca percamos a nossa identidade como convenção para a glória de Jesus. Porque compreendam que é humanamente impossível nós fazermos isso. Mas seguindo essa linha de raciocínio para apresentar a proposta, eu sempre venho conversando com o apóstolo Clemilson, alguns outros pastores, o pastor Fabrício, tenho conversado com o apóstolo Luiz Duque, com o Edson, conversei com o Arnaldo, eu vou conversando com um aí, vou trocando umas ideias, e a gente sempre fica pensando o seguinte, olha, seria muito interessante se nós pudéssemos, por exemplo, pegar lá Alagoas e liberarmos todos os dias dos dízimos para Alagoas. E o pastor Eduardo
pudesse dirigir e administrar todo o recurso que entra em Alagoas. Mas quando eu olho para o nosso caixa e percebemos que ao longo de um mês nós temos uma receita fixa, variável, entre R$ 3.500 e R$ 4.500, e na maioria das vezes é menos do que isso, e depois do mês de agosto para cá, caiu muito mais, e a gente só está aqui hoje porque eu, esses 2 últimos meses, fiz umas loucuras em Goiânia e comecei a dar capelania direto em Goiânia para pagar as contas, porque nós crescemos em número e perdemos no conceito da fidelidade. Eu queria encontrar outra palavra, mas não tem outra não, é só essa mesmo aí. Porque até aquelas igrejas que eram... Eu fui comprar os prêmios para as igrejas dizimistas, eu comprei 15 prêmios, mas vai sobrar muito. Porque hoje nós não tivemos, ao longo do ano, mais do que 10 igrejas dizimistas fielmente na convenção. Às vezes a igreja dizima um mês, aí o outro mês para, e depois vem mais 2 meses, depois o outro para. E isso cria dificuldades sobre-humanas para nós. Mas tudo bem. É como eu disse aqui hoje de manhã. Eu sempre soube que quem me ama é Deus. E Ele, provedor de tudo, não está faltando nada. Porque Ele promove. Mas Ele poderia promover com vocês. Aí quando eu penso, por exemplo, nós temos 18 convenções estaduais. Se eu pegar os R$ 3.500 a R$ 4.000 que entra todo mês e distribuir por cada regional, que imaginemos que fosse 10, daria R$ 300. Não ajuda nem eles e não ajuda nós. Não resolve nada. E por que isso acontece? Isso acontece por uma série de fatores que eu não vou detalhar todos, vou apresentar apenas 3. 1, às vezes uma pequena falta de estímulo. 2, talvez uma pequena falta ainda de visão. 3, às vezes ainda uma incerteza. E isso leva a que alguns comam a semente. E eu percebo que a cada dia mais, as igrejas que não têm sido dizimistas nas convenções, são as que mais têm enfrentado uma série de dificuldades. Esse assunto nós já esgotamos, acho que toda a Assembleia Geral nós temos essa pauta. E ela é recorrente por quê? Porque não muda. Ninguém chora quando não tem fome. Você só chora quando tem fome. Agora, convencer do inconvencível, talvez a gente só vai conseguir ter uma plenitude das igrejas dizimistas na convenção, quando de fato o reino chegar em nós. Porque a gente fala muito de reino, né? Oh, o reino de Deus. Mas que reino é esse que é só seu? O reino é um conjunto. Se você está debaixo de uma cobertura, você precisa semear. E eu quero dizer claro e deixar notório aqui aos irmãos. Há 6 anos sou presidente da convenção. Eu tenho direito estatutariamente a um salário mínimo todo mês. É o que eu ganharia da convenção. Olha, um homem do meu tamanho não dá conta de viver com salário mínimo, não. Só que eu vou te dizer uma coisa. Há 6 anos eu não recebo esse tal salário mínimo. Eu podia entrar na condição do Arnaldo de ser aposentado. Eu nunca comi R$1 da convenção para mim. Nunca precisei. E como eu já disse a vocês outras vezes, muitas vezes eu penso em desistir da presidência. E não é por causa de dinheiro, por causa de infidelidade, nada disso. Porque eu realmente não acredito na vitalidade de um líder. Eu acredito na vitalidade de um líder enquanto ele tiver a unção de Deus sobre ele. Mas não apenas por um estatuto ou um documento, mas pela
legitimidade do chamado. Mas sabe qual é a maior dificuldade hoje de passar a presidência para outro? Porque, na verdade, eu olho e fico pensando, se eu for passar, eu fico com dó. Eu vou passar por quê? Porque você tem que plantar para você e para a convenção. Que é o que nós fazemos hoje. Mas, contudo, Deus tem nos honrado. Quem já participa da convenção há mais de 3 anos? Mais de 3 anos. Nesses últimos 3 anos que vocês participaram, qual foi o processo evolutivo? Foi grande ou não? Avançou ou não? Do encontro, do local, das possibilidades. Quem participou daquele encontro que foi dentro da igreja, que a gente dormia tudo dentro da barraca, dentro da mesma igreja? Nós avançamos. Amém? Então, veja bem, por que eu falei isso rapidamente aqui? Que eu quero chegar no ponto, não é para me lamentar, não. Porque, de fato, essa mesa diretora deseja, com a criação dos regionais, criar critérios e padrões para dar mais autonomia aos presidentes regionais. Inclusive na coleta dos dias dos dízimos, da anuidade, dos cursos, de tudo quanto é projeto da nossa convenção. Mas eu confesso aos irmãos que nós vemos estudando isso. Viu a questão da reforma da Previdência? É o mesmo caso, não é fácil você tomar uma decisão dessa, porque você tem que abrir mão de uma receita por receita nenhuma. Então, por isso que nós queremos apresentar a plenária hoje, que a plenária nos dê, a princípio nós não vamos, a ideia não é mudar nada, hoje. Mas o que eu quero da plenária, o que eu peço de todos os senhores e senhoras, é que deem à mesa diretora a autorização para criar modelos, daqueles que nós já pensamos aqui, que está na nossa cabeça, em que nós pudéssemos fazer projetos experimentais até a próxima convenção. Eu vou criar, por exemplo, a Regional 1 lá do Nordeste, vou criar um modelo e vou botar o pastor para trabalhar. Vou pegar o pastor lá do Rio de Janeiro, apóstolo Luiz Duque, vou criar o critério para ele e vou passar para ele. E vamos criar para outro, para que nós possamos, em 3, 6 meses, termos um padrão de avaliação, qual deles deu mais certo, sem ter que abrir mão do que já tem hoje, porque se a gente abrir mão do que tem hoje, aí a gente vai a bancarrotas. Então eu queria pedir permissão à mesa diretora, à Assembleia, ao plenário, que desse à mesa diretora poderes e autorização para que nós criar, por que a minha preocupação com isso, apóstolo Luiz Duque? Porque se de repente eu criar um modelo para o apóstolo Luiz Duque, e aí o apóstolo Luiz Duque liga para o pastor Eduardo e diz, não, aposta aqui comigo que está fazendo diferente. Aquele liberou 50% dos dízimos e não sei o que lá. Aí o Eduardo, nossa, o apóstolo Hélio gosta mais dele do que de mim. Aí ele fica chateado comigo. Ou então o outro lá fala assim, como eu não sei ainda qual modelo que vai dar certo, eu queria que a plenária nos desse autorização para que nós experimentássemos em cada uma dessas regionais que nós vamos estar criando individualmente, a liberdade de criarmos critérios individualizados para cada uma delas, ou mais, ou 2, ou 3 apenas, para que nós experimentássemos ao longo do próximo ano, e aí sim, na próxima convenção, nós elegêssemos o critério que mais foi bem sucedido. A ideia é o quê? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma das ideias. Vamos pegar aqui o apóstolo Edson Lopes. Edson, lá na região dos lagos, a partir de agora, só um exemplo, tá? A partir de agora você vai presidir lá como você já está presidindo. Só que significa o quê? Que a partir de agora, credenciamento, anuidade, dias dos dias, cursos de capacitação, capelania, não sei o que lá, tudo fica a cargo do Edson. E ele vai coordenar, vai controlar tudo isso. Porém, o Edson Lopes, a partir daquele momento, ele definirá com a convenção que ele pagará um royalty para a Mundial fixo. E tudo que ele produzir lá é da diretoria dele lá. E a Convenção Mundial terá apenas aquele royalty fixo daquilo que ele vai desenvolver lá. De forma que ele tenha um estímulo. Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, eu vou procurar mais 3 igrejas para a convenção, se ele não tiver um estímulo.
Eu não vou ali visitar um pastor ou presidente que está enfermo se ele não tiver um estímulo. Então, um dos modelos que nós temos pensado seria um modelo que o nome adequado não é franquia, seria um outro nome, né? Gestão independente, alguma coisa que o valha, de forma que ele possa gerenciar e administrar isso lá com total autonomia e independência. Compreende o que nós estamos falando? Então, o que eu queria pedir para vocês agora, depois dessa fala, é apenas a manifestação de vocês de dar ou não a essa mesa diretora poderes de experimentar no ano de 2020, em conversas individuais com cada pessoa que a gente imagina para as regionais, para que nós pudéssemos criar esses critérios e experimentá-los nas regionais, até que cheguemos a um modelo adequado e um modelo ideal, sem mexermos no que já temos hoje, que já é projetado. E eu abro aqui para discussão e debate desse plenário, qualquer manifestação. Os irmãos, shalom, amados, os irmãos entenderam? Entenderam? Então eu proponho que seja aprovado por unanimidade, por aclamação, digo, já que os irmãos entenderam e o presidente abriu o espaço e ninguém se manifestou, eu proponho que seja aprovado por aclamação. Shalom. Alguém reforça essa proposta do pastor Laurindo? Alguém quer manifestar mais? Está aberto o microfone, quer dizer, só ir até ali. Isso. Pela ordem. Nós já ouvimos um pouquinho do que o nosso presidente tem como projeto. Eu, na realidade, desde da nossa última convenção, ele sabe da minha visão. Eu acredito num plano cooperativo e tenho algo escrito dentro desse projeto. E concordo plenamente que esse mais um ano sem mexer, hoje deixou bem claro, eu entendi melhor, sem mexer com o que a convenção já vem trabalhando, e aí o plano cooperativo, juntamente com todo projeto de crescimento que a convenção tem, para atribuir à igreja também, para dar à igreja. A igreja precisa ver. Eu falo dessa forma e eu sei que podem me interpretar mal, mas eu creio que cada região do Brasil ela é muito diferente uma da outra, é muito. Eu queria ter conversado mais sobre esse assunto com o Edson Lopes, e nós não tivemos tempo. Ele praticamente é da região dos Lagos e eu fico mais Baixada Fluminense. E eu faria entender com mais detalhe que o nosso trabalho, e principalmente hoje, por isso que eu trouxe mais pessoas, ano que vem o dobro, espero que venha o dobro, lá do Rio de Janeiro, da minha igreja, e eu creio que da igreja dos nossos pastores presidentes lá do Rio, para que a igreja entenda que a convenção é uma grande parceira no crescimento. Nós, presidentes, você, presidente, você sabe da importância da CONAI, por conta da pessoa do pai. Vocês têm essa relação do pai, do meu apóstolo Hélio. Eu sei que hoje a convenção CONAI enriquece a minha vida em particular, minha vida e da minha família em particular. Agora, para a igreja, se nós levarmos um projeto
a igreja vai receber com outros olhos e vai cooperar e vai batalhar para que a convenção também seja alvo, né, das nossas contribuições. Então, eu acredito e eu vou defender até o dia de hoje, vou me submeter ao projeto que a mesa propõe. Eu acredito no plano cooperativo, que, na realidade, faz com que a convenção tenha uma visibilidade na igreja muito, muito maior. Tá bom? Concordo, apoio e só para contribuir aí com os irmãos. Muito obrigado. Amém. Queridos, veja bem. O que eu estou pedindo ao plenário é apenas a liberdade porque eu conheço muito bem a nossa convenção, e quando eu digo conheço muito bem, bem mesmo, em todos os aspectos, principalmente na questão da realidade de cada local. Eu vejo que, quando eu vou ao Amapá, por exemplo, o pessoal do Amapá fala assim, não, mas quando, apóstolo, o povo aqui é diferente. Aí eu vou para o Rio, o pessoal fala, não, apóstolo, aqui, apóstolo, qual é, meu irmão, aqui é diferente. Aí eu vou para São Paulo, né? Como é que é lá, né, mano, né? São Paulo é o... Hã? É nós e tal. Os paulistas também acham que são diferentes. Aí eu vou para Alagoas, os alagoanos também acham que são diferentes. Mas a única coisa diferente mesmo é o sotaque. Porque as dificuldades, os problemas é o mesmo. E as dificuldades e os problemas que existem em todos os lugares, as regiões, é meramente de envolvimento, de se apaixonar, de se envolver, né? Quando alguém diz assim, todas as mulheres são iguais, ou todos os homens são iguais, todos que não são apaixonados e todas que não são apaixonadas. Porque uma mulher apaixonada, ela é diferente de todas as outras. E um homem apaixonado é diferente de todos os outros. Assim também é o contexto convencional. Há pessoas que se apaixonam mediaticamente pela convenção. E tem pessoas que precisam ser convencidas a se apaixonarem pelo projeto convenção. Eu estive em Cuiabá, eu fui lá em Cuiabá, louco, assim, não conhecia ninguém em Cuiabá, eu falei, eu vou para Cuiabá, vou montar a convenção lá. Cheguei em Cuiabá, comecei a caçar nas redes sociais uns pastores lá, marquei uns almoços, uns encontros, conheci uns 3, marquei, um gostou, um falou, apóstolo, aí marcou uma reunião comigo no hotel, aí ele chegou lá para mim e disse assim, apóstolo, eu aceitei o projeto, e o senhor pode contar comigo, depois de uns 2 dias da nossa conversa, o senhor pode contar comigo que eu vou te ajudar. Em Cuiabá, eu vou ajudar o senhor no estado do Mato Grosso, no Baixa Cuiabana, o senhor pode contar comigo que eu vou te ajudar aqui em Cuiabá. Aí eu ouvindo ele todo empolgado, né, chega entusiasmado, e aí eu falei assim, botei a mão assim na coxa dele e falei assim, por favor, eu vou falar algo para você agora, e eu quero que o senhor não se sinta constrangido comigo e nem chateado, o senhor vai entender depois no final. Eu disse assim para ele, eu não quero ajuda, e eu não preciso de ajuda, porque quem me ajuda não se compromete, quem me ajuda está fazendo por mim, e eu quero que o senhor entenda que a convenção CONAI em Cuiabá não é para o Hélio, a convenção em Cuiabá é para os cuiabanos, dentre eles o senhor. Porque quem me ajuda não se compromete. Se o senhor me ajudar, eu sempre vou te dever, eu nunca vou te pagar, e o senhor nunca vai ficar feliz. E eu nunca vou poder contar com o senhor. E eu ainda vou ficar te devendo. Mas eu vim aqui te convidar para construir uma convenção no estado de Mato Grosso, para que o senhor tenha um chamado de Deus e seja o seu chamado, e não apenas meu chamado, porque ela não é para mim,
Eu rejeito veementemente os ajudadores. Porque os ajudadores ajudam quando pode, pela metade, e no momento que aparece outra oportunidade, eles deixam. Porque não é um chamado para si. Eles sempre vão entender que é o meu chamado, é do Hélio. Ó, Hélio, enquanto eu estiver legal, eu estou contigo. Daqui a pouco eu te abandono, que eu vou para o meu projeto. Então, se você tem o seu projeto, eu também quero te ajudar nele. Mas você não vai gostar. Mas se eu entender que o seu projeto passa a ser o meu projeto, eu não ajudo. Eu milito por aquilo que eu acredito. E quando eu milito por aquilo que eu acredito, eu não vejo dificuldade, eu não vejo distância, eu não vejo absolutamente nada. E vejam bem, essa minha fala nada tem a ver com a fala do apóstolo Duque, porque eu entendi perfeitamente do que ele colocou. O que eu quero colocar aqui para os irmãos é deixar claro e notório para vocês. Eu disse ao pastor em Cuiabá: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho intenção nenhuma de vir para Cuiabá. Eu nem gosto tanto assim de Cuiabá. Eu não tenho igreja em Cuiabá. Se fosse João Pessoa, você ficasse preocupado, porque eu tenho muitos planos para João Pessoa. Mas Cuiabá pode ficar tranquilo. Tudo que o senhor construir aqui em Cuiabá é para você. Tudo que você construir na Baixada Fluminense é para vocês. Tudo que construir na região dos lagos é para vocês. Tudo que vocês construírem em Alagoas é para vocês. Em Colônia Leopoldina é para vocês. Em Barra dos Coqueiros é para mim não, porque eu não vou lá mesmo. Agora, para isso acontecer, o que você precisa fazer? Transformar a convenção. Eu sempre sei, e isso foi Deus que falou para mim. Eu sempre soube que para a grande maioria dos senhores, e isso é normal, não estou aqui falando nenhum absurdo, o primeiro amor de vocês é a sua igreja. A convenção é só a amante. Isso está claro para mim. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu aceito ser a outra, no sentido do amor, porque o seu primeiro amor é a sua igreja, isso é claro. Às vezes, eu ligo para algum pastor que me chama de pai, que eu sou o cara, meu Deus do céu. Aí ele fala: apóstolo, eu estou agora aqui na minha igreja. E por que a prioridade ele vai dar essa atenção maior? Porque a igreja dele é o primeiro amor. Não é a convenção. Só que vocês não entenderam ainda, não há uma disputa entre a amante e o primeiro amor, elas são uma só. Porque a sua igreja será forte se a sua convenção for forte. Fala para mim ou não, lá em Alagoas, quando você chega no estádio de Alagoas com uma credencial que é da convenção da Confederação Nacional dos Evangélicos, eu tenho absoluta certeza que você é recebido de forma diferenciada. Eu estive em São Paulo, no Brás, na igreja do Samuel. Samuel não, do outro lado do Manuel Ferreira, como é que chamou? É Samuel também, né? Na igreja Samuel Ferreira, nosso amigo irmão lá. Cheguei lá, querido, eu sou o apóstolo Hélio, né, da convenção CONAI, o bispo, desculpa, correção, bispo Samuel. Cheguei lá, quem sou eu? Lá, na ordem do dia. Eu não sou ninguém, irmão. Com essa cara de peão. Não sou ninguém na hora do dia. Mas eu cheguei lá, os obreiros me recepcionaram. Olha, e diga de detalhe, nunca vi em nenhum lugar que eu já fui até hoje, no Brasil, um lugar que se receba com tanta alegria, com tanta honra, quanto os obreiros da Porta da Madureira do Brás. Eles faltam carregar você no colo e botar lá no lugar. Aí eu tirei minha credencial, eu vim visitar o ministério, eu sou o apóstolo Hélio. Que é isso, apóstolo? Pelo amor de Deus. Eu nunca imaginei que eu ia sentar no altar do Brás. Estava eu que nasci madureiriano, estava eu sentado no altar da Madureira do Brás. E eles disseram: você é da CONAI? E ficaram olhando para a gente, tipo, assim, que coisa diferente. Mas já ouviram falar. A bispa a apóstola hoje, Sandra de Macapá, foi aos Gideões.
Quem conhece a bispa apóstola Sandra sabe, toda espalafatosa, né? Uma negra muito elegante, muito bem vestida, com roupas amarelas, rosas, misturadas. E ela me chega nos Gideões lá, e quando ela foi subindo para o altar, o obreiro falou assim, ó, pode subir aqui não. Ela falou, não, mas não pode subir não. Aí ela falou, então tá, ela tinha deixado a credencial dela da convenção lá numa bolsa, no hotel, ela me sai, vai lá no hotel, pega a carteirinha dela, mostra para eles. Eles pegam a carteirinha, olham, entram no site. Por favor, minha apóstola, por gentileza, Bruno, pegaram na mão, botaram a negona lá na frente. Porque nós viemos construindo ao longo do tempo uma grande convenção. E ela não é só grande porque nós estamos nas redes sociais, ela é grande porque vocês estão aqui. Ou não? Eu vou perguntar à mesa, quantos dizimistas nessa visão de dízimo dos dízimos? Que não fiquem tristes, eu não concordo. Quantas igrejas são contribuintes na CONAI? A mesa. 25. Nós temos quantas igrejas? 300 igrejas, menos de 10% são dizimistas nessa visão de dízimo dos dízimos. Eu entendo e fui bem claro assim. Sim. Ah, tá. Não, eu não vou falar contra o dízimo dos dízimos. Ao contrário, ele tem que permanecer para esses irmãos que têm essa visão, tem que permanecer mesmo. E está tão corretíssimo em viver essa deliberação que nós fizemos há um ano, porque eu faço parte, 2 anos dela, faço parte. Então, só que hoje, como a mesa já foi bem clara, a gente tem a voz, ou teria a voz, para a gente melhorar isso. Assim, eu deixei bem claro, a CONAI para a pessoa do obreiro é indiscutível. Eu rodo o Rio de Janeiro e não apresento a minha outra credencial da OPBB. Eu apresento da CONAI. E aonde eu vou, com certeza as pessoas já têm a visão da grandeza dessa convenção. E eu faço parte dela. Agora, eu quero contribuir e creio que vai dar certo. Por isso que eu falei pela manhã sobre a alteridade, embora o nosso presidente ele coloca assim, o problema na realidade acaba acaba sendo único, mas eu acredito, irmãos, que outros projetos motivacionais para a igreja, irmãos, com certeza vai fazer com que a nossa convenção, que vem sofrendo, principalmente na pessoa do apóstolo Hélio, embora a gente sabe quem o sustenta é o Senhor, mas nós, como convencionados, como membros dessa convenção, também temos que nos preocupar com Ele. E por que não? E aí, só reforçando a minha primeira fala, por que não criar projetos, fazer com que as igrejas sejam mais de 90% das igrejas não são dizimistas. Então, assim, esse percentual, eu como igreja, eu como diretoria, eu tenho que avaliar. Eu preciso melhorar em alguma coisa em relação a isso. Eu preciso fazer com que a igreja ela tenha a visão. O obreiro, eu, apóstolo, tenho
honro, falo com a minha galera, a tendência é crescer, mas a igreja vai ter muito maior visão quando eu passo projetos também maiores para a igreja. Porque a igreja já existe. A nossa permanência na CONAI aqui é o amor a essa convenção, e amanhã nós vamos ouvir, eu quero aprender mais um pouco sobre cobertura, é a credibilidade a essa cobertura da pessoa do apóstolo Hélio. E a convenção e apóstolo Hélio, na realidade, e é bonito quando ele diz para nós em particular, eu sou a convenção, mas só que na sua mente, no seu coração, você tem muito mais a pessoa do apóstolo Hélio. E aí eu creio que os projetos que Deus vai dar, vai fazer com que as nossas igrejas se engajem mais, tenha maiores projetos. Nós levamos o EJA para lá, deu certo ou não deu, pastor? A tendência é dar mais, a gente tem que se organizar para melhorar. Nós levamos outros projetos de convalidação lá para a Ágape. Deu certo ou não deu? Então, se nós criarmos mais projetos para a igreja, a tendência, eu tenho certeza, que é a convenção ter uma visibilidade maior da membresia da igreja, e aí nós temos retornos para essa convenção maiores do que nós temos hoje. São mais de 90%. E matemática não podemos, na realidade, contrariar. São mais de 90%. E aí, quando eu vejo mais de 90%, eu falo, realmente, essa questão dos dízimos ainda não é algo que traga bastante entusiasmo para nós outros aqui que estamos. Por mais que a gente saiba que a gente precisa fazê-lo. Então, assim, eu quero hoje sair daqui, certo de que nós teremos projetos muito arrojados, e aí eu tenho certeza que a Ágape e as outras igrejas vão sair desses 90 e tantos % de inadimplência. Veja, queridos, quando houve a Assembleia Geral de São Paulo, ficou definido que a questão dos dias dentro da convenção, ela é uma cláusula, ficou definido como cláusula pétrea. Todos os presidentes estaduais e boa parte deles que estão aqui estiveram lá e definiram e foi parâmetro. E por que a gente define como parâmetro? Porque nós somos uma convenção. Se nós criássemos taxas ou taxações, que fosse qualquer, aí nós seríamos uma associação. Nós seguimos princípios que são princípios bíblicos, que nós pregamos na igreja. Nós dizimamos nas nossas igrejas, crendo que na nossa fidelidade Deus vai multiplicar, vai honrar, e etc, 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 que todos os senhores e senhoras sabem disso. É claro que a questão, e a gente já discutiu isso N vezes, e o apóstolo Duque acabou de reforçar, a questão de dizimar ou não na convenção tem muito a ver com a credibilidade que cada um de vocês tem à própria convenção, e crença, e confiança, e acreditarem que o que a gente está fazendo é importante lá para você e para o seu ministério. Agora, é claro que a convenção também nunca tratou de forma diferente aqueles que optaram por não ser dizimistas. Eu nunca liguei para nenhum de vocês e nunca nem autorizei ninguém ligar para vocês cobrando dízimo dos dízimos, porque dízimo dos dízimos não é cobrança. Isso são princípios e fundamentos que eu creio ou não. Um jovem chegou para mim, mandou uma mensagem e disse assim para mim, um grupo lá do Amapá, me botaram lá, e um jovem perguntou assim para mim, eu quero que o senhor me explique por que o senhor é apóstolo. Aí eu disse, você crê? Ele disse, não. Então não tem como te explicar. Porque isso é fé. É como se você perguntasse para um batista, perguntasse a um assembleano, por que ele é batizado no Espírito Santo, nos anos 80, e ele ia dizer, você crê, batista? Ele diz, não, mas eu sou. Porque eu creio. Por que eu dizimo na convenção? Porque eu creio. Por que eu não dizimo? Porque eu ainda não creio. Simples assim. Eu não creio em muitas coisas que eu não vou detalhar aqui para vocês, que não vem ao caso.
Não é porque isso, porque eu tenho problema, porque eu tenho dificuldade, não, é porque eu não creio mesmo. Porque se eu cresce fielmente, piamente, eu seria dizimista. Mas como isso ainda não adentrou o meu coração, como princípio e valor, eu não consigo. Como eu também não consigo imaginar outro caminho. Nós agora vamos apresentar logo depois uma segunda proposta, uma ideia alternativa, para que a gente possa avançar como convenção. Um caminho para os que não creem. E aí daqui a um ano nós vamos descobrir se é crença ou se é simplesmente porque eu não estou afim mesmo. Porque nós vamos criar o caminho da contribuição. A igreja que não quiser ser dizimista na convenção, e olha que isso é um perigo para nós. Porque hoje nós temos igrejas fiéis demais e que mantêm a gente. Mas criar o caminho da contribuição é uma alternativa que a convenção vai criar. Claro, criando critérios que diferenciem as igrejas dizimistas das igrejas que contribuem. Para quê? Porque a gente entende que a devolução dos dízimos é uma filiação à convenção. Torna filho, debaixo de uma cobertura, de uma aliança, de um processo teológico, eu não vou entrar em detalhe aqui para explicar. Mas esse movimento dos desigrejados, não sei o que lá, tem causado muita divergência. E eu já contei Enenes história para vocês sobre essa questão do jovem lá, do obreiro, que pergunta para o pastor, me prova na Bíblia que eu tenho que ser dizimista e tal. Aí o pastor disse, eu não posso te provar. E aí ele pergunta, por quê? Porque não tem como convencer o infiel a ser fiel. A sua infidelidade é pela sua natureza. Um pastor jovem que filiou a convenção recentemente, ele chegou para mim e disse, apóstolo, eu quero filiar a convenção, eu quero estar na convenção, e eu vim aqui para conversar com o senhor, que eu quero que o senhor me libere do dízimo 3 meses. Até eu pagar os 3 primeiros aluguéis, eu quero que o senhor me libere do dízimo. Aí eu disse para ele, eu não posso. O senhor não pode por quê? Porque o dízimo não é para mim. O único que pode te liberar do dízimo é aquele que recebe o dízimo, que é Deus. Agora, isso é um assunto entre você e ele, não é comigo. Se Deus te liberar e dizer que você não precisa devolver, meu irmão, é contigo. Como uma irmã uma vez me ligou no telefone, faltando 1 hora para o culto, apóstolo, pastor, eu estou te ligando para o senhor me liberar do culto hoje à noite. Aí eu falei para ela assim, a senhora está indo me cultuar? Aí ela falou, não, então fala com ele. Não sou eu que te libero do culto, filha. Quem te libera do culto é quem você estava cultuando. E não eu. Eu não tenho essa força. Como eu não tenho a força de te liberar do dízimo. Princípios que Deus estabeleceu. Mas cada um é dono de si, como eu falei aqui pela manhã. Você que sabe. E você que sabe, te dá a liberdade de escolher. Ninguém vai te impedir de nada. Mas sobre essa fala dos dízimos, nós vamos aprofundá-la numa outra plenária. A única coisa que eu quero, por questão de ordem aqui, é fecharmos a pauta, que é a questão dos novos modelos de gestão, que são 2 que nós queremos implantar, e que eu quero pedir a essa plenária que nos dê autorização, para que nós experimentemos alguns modelos, 2 ou 3, que nós estamos aí em mente, que nós estamos conversando, discutindo, e em algumas regiões, 2 ou 3 também, para a gente ver em qual delas vai ser mais eficaz e mais eficiente. Amém? Só por uma questão de organização aqui, depois, primeira fala do apóstolo Clemilson, depois a bispa Silene e depois o apóstolo Edson, que já tinha pedido fala, tá? Pai do Senhor, amados. Queridos, a gente vê que a cada convenção a gente volta sempre para o mesmo ponto de partida. Como o apóstolo Hélio já disse, o dízimo hoje ele é causa pétrea. O que é causa pétrea, irmão? Não se muda. Não tem como mudar. Porque nós adotamos que qualquer igreja que vier a entrar, se filiar
a esta convenção, ela já filia consciente dos ditames estatutários, convencionais da convenção. Então, se ela não se adapta, ela não vai se filiar. Ela não vai estar filiada conosco. Esse é o meu pensamento. Né? Agora, podemos criar, como o apóstolo presidente já tem colocado, outros ditames. Bem, muito bem, nós vamos criar outros ditames, novamente vamos dizer, olha, essa igreja vai dizimar e aquela outra não vai. Beleza, essa aqui vai pagar uma taxa, né? Mas não vai ter direito a tal coisa, aquela ali vai pagar um royalty. Mas e aí? Nós votamos uma causa o quê? Pétrea. E aí eu aprendi com o meu presidente que todos nós que voltamos nessa causa pétrea, e todos os presidentes estavam juntos, né? Foi bem discutido o assunto, criou-se grupos de debate, criou-se grupos de aconselhamento. No dia, foi assim ou não, apóstolo Duque? Lá em São Paulo. Né? Né, Abel? E todos os presidentes que estavam lá concordaram com isso. Então, quer dizer, é a mesma coisa, vamos botar aqui, ó. O apóstolo Duque tem a igreja Ágape. Aí chega eu lá na igreja Ágape, venho do Ministério PCA, vou entrar na igreja Ágape. A igreja Ágape já tem os seus ditames, já tem os seus estatutos, já tem os seus regulamentos internos. E agora eu digo, olha, bispo, eu quero entrar na Ágape, mas é o seguinte, eu quero entrar na Ágape, mas eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser. Quero ser membro aqui, ó, mas até aqui eu concordo com a igreja, mas aqui eu não concordo, então não vou fazer. E aí? A igreja Ágape que vai se adaptar ao membro que chegou? Concordam comigo? Então, eu creio e acredito que qualquer igreja que chegue a esta convenção, ela tem que chegar sabendo que nós temos uma causa pétrea, nós temos um estatuto, nós temos regulamentos internos aprovados por essa comissão, que todos vocês teve direito, teve um momento de concordar e discordar. E agora não se pode mais discordar disso. O que nós temos que fazer, meus pastores, é nos consertarmos e vivermos o que pregamos. E vivemos o que ensinamos às nossas ovelhas. Porque nós ensinamos a ovelha que ela tem que ser dizimista. E quando ela não dizime, nós cobramos dela sim. Qual é o pastor aqui que não cobra da ovelha, que não é dizimista? Porque se você não cobra, você está negligente com ela, porque você está permitindo ela pecar. Você está permitindo a sua ovelha ir à derrota. Então, é nesse padrão que eu acho, porque a gente já discutiu isso várias vezes, eu acho que essa questão dos dízimos não se cabe mais. Ela é nula. Ah, mas e aí, para agariar a igreja? Meu irmão, alguém estava pregando, e aí chega para Jesus e diz, Jesus, tinha um cara ali pregando, falando em teu nome, mas nós, não se preocupa não, nós vamos impedir ele. Jesus diz, olha, quem não é por nós, quem não é contra nós é por
nós. Amém, irmãos? Então, nenhum de vocês vai mudar o estatuto da sua igreja por causa de um membro que vai entrar. Seja ele empresário, seja ele grande, seja ele pequeno. Sabe por quê, irmão? A sua igreja existiu antes dessa pessoa e ela vai existir depois dela. Glória a Deus. Paz e graça a todos, à mesa. A respeito desse assunto, na última reunião,